No programa do Governo vem explícito que o combate à corrupção é uma prioridade. Ainda hoje ouvimos Paula Teixeira da Cruz, na tomada de posse da Câmara de Lisboa, dizer que o combate à corrupção é uma prioridade. Mas perante tudo isto, Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, boa noite. Obrigado pela sua presença neste Jornal da Noite. Os portugueses ficam muito confundidos. Parece que há dois países. Eu não sei se há dois países, porque o povo português também não é exemplar nas opções políticas que faz, no sancionamento que faz a pessoas envolvidas na corrupção. Acho que o povo português também deve meditar. Quantos políticos foram eleitos recentemente, alguns com condenações já, outros suspeitos, outros arguídos, outros com acusações, outros pronunciados. Bom, também é preciso meditarmos, porque este fenómeno não é um fenómeno desligado da sociedade a que pertencemos. Nós temos os políticos que temos, os magistrados que temos, os jornalistas que temos, os advogados, porque somos o povo que somos. Há muito português que pensa... Ele só seria parvo se não fizesse aquilo, ou se eu estivesse lá, fazia a mesma coisa. Mas acha que é de facto uma maioria do povo? Eu não sei se é uma maioria. Eu, quando vejo resultados de votações democráticas por sufrágio direto e universal, eleger pessoas condenadas, bom, o que é que está mal neste país? Quem as condenou ou é o povo que as elege? Não sei, algo está errado e eu sinto-me incapaz de fazer um juízo definitivo. Porque poderíamos dizer, bom, pode haver pressões sobre os magistrados, pode haver cumplicidades com os magistrados, pode haver a corrupção ser mais ampla, mas não, o povo elege determinadas pessoas para esse caso. E o que é que pensa da conduta de determinadas pessoas sobre quem recaem suspeitas, a certa altura já são mesmo arguídos, como o caso de Armando Vara, falemos do Face Oculta. Concorda que ele já deveria ter suspendido o seu mandato há mais tempo? No BCP. Sim, no Banco BCP. Isso a mim pouco me interessa, é um banco privado, isso é um problema, os acionistas que decidam, os proprietários do banco que decidam, ou a direção do banco, ou o regulador, que é o Banco de Portugal. O que eu acho é que para o exercício de funções políticas, uma pessoa que é suspeita de um crime não pode desempenhar funções políticas. Mas Armando Vara já desempenhou funções políticas. É um homem ligado à política, ligado ao Partido Socialista. Eu digo, sim, foi ligado. Há muitos outros ligados a outros partidos que já exerceram. E ninguém sabe se não voltará. E ninguém sabe. E agora será mais difícil, penso eu, depende da evolução deste processo, mas não é isso que está em causa. O que está em causa é saber se o exercício de funções políticas exige um grau de idoneidade acrescida. Um cidadão médio pode ser suspeito e é presumível inocente e deve ser tratado como tal. Quem se quer apresentar a desempenhar cargos políticos de governante ou de parlamento ou até de representantes nas autarquias... Mas essa idoneidade também se conquista, não é? Com os nossos atos. Se assim que saíram as primeiras suspeitas, Armando Vara dissesse alto e para o baile, eu suspendo o meu mandato, quero que se esclareça tudo... Se calhar a ideia que se teria dele hoje, nesta terça-feira, seria diferente. Eu digo o seguinte, relativamente a Armando Vara, não me pronuncio porque o cargo que ele desempenha agora é um cargo numa instituição privada, num banco privado. Sim, mas... Agora, eu estou a falar, por exemplo, o Dr. Jorge Coelho demitiu-se das funções por causa da queda da ponte de Entre os Rios. Sem nenhuma pertinência, ele não tinha nenhuma culpa no acidente, poderia haver alguma responsabilidade dos técnicos que se veio apurar, afinal não houve até culpa de ninguém, segundo o resultado do processo judicial. Ora, bom, e António Vitorino demitiu-se por causa de uma cisa. E ficou muito bem visto perante os portugueses por causa disso. O Dr. Morteira Nabo também se demitiu por causa de uma questão de impostos, mas, por exemplo, o Dr. Cadilho já não se demitiu quando era Ministro das Finanças. Portanto, o que eu digo é que não se deve ocupar cargos políticos quando se é suspeito da prática de um crime, mesmo que mera suspeito. Isto levanta um outro problema, que é dizer quem é que escolhe os candidatos depois a cargos políticos. É o Ministério Público que acusa, é a Polícia Judiciária que investiga. Portanto, eu acho que este problema deve ser equacionado. Mas tudo isso, mesmo que vá andando em frente, depois chega a um ponto em que, como diz o professor Medina Carreira, e dizem muitos portugueses, sem dúvida, depois não passa dali. Não passa, e sobretudo não passa dali porque nós não vemos resultados. Aí o Dr. Medina Carreira tem toda a razão, como tem toda a razão, o professor Cavaco Silva, nós não vemos resultados. Dá a ideia que este é mais um processo que vai fazer esquecer o esquecimento em que os outros caíram. Bom, o que é que acontece em processos que estão há 5 ou 6 anos em investigação? Operação Furacão, o processo Freeport, o dos submarinos.
que já foi quando E todos já eles, houve uma legislatura. e vejamos depois uma disso. coisa, todos eles gravíssimos, que são acusações gravíssimas de corrupção de governantes em que os portugueses depositaram a sua confiança, que pegam no dinheiro dos contribuintes para fazer negociatas, enriquecerem e depois um dia saírem. O problema é este, é que parece que toda Mas a devemos conformar-nos. Não, nós não, de maneira nenhuma. E, portanto, é uma exigência da cidadania discutir isto e não deixar cair isto. O que nós vemos permanentemente, o que temos a sensação de que permanentemente está a acontecer é a transferência de património público, de recursos públicos, para bolsos privados. Isto é que é o mal da sociedade. Todos nós temos essa percepção. Nós devemos pessoas, eu conheço algumas que saíram lá do interior do país há 15, 20, 25 anos, 30 anos atrás, com uma mão à frente e outra atrás. Pediam dinheiro emprestado para pequenas despesas. E hoje eles tentam fortunas fabulosas. Era necessário... Ela de algum sítio há de ter vindo. Vem dos recursos públicos. Sim, só pode ser, ainda por cima, porque nós conhecemos, são públicos os ordenados das pessoas que têm esses cargos. O ordenado de deputado não dá para enriquecer, o ordenado de membro do governo não dá para enriquecer, como não dá para enriquecer muito. Agora, mas as pessoas aparecem com esse património. Porque aquele caso dos sobreiros, da herdade das varas, o senhor está ali um projeto numa zona ecológica, numa zona protegida, com árvores protegidas, durante 10 ou 15 anos, foi recusada a utilidade pública. De repente, 3 ministros aparecem a dizer que aquilo tem utilidade pública e numa noite abatem 2.000 sobreiros ou isso. E pouco tempo depois começam a entrar aos $10.000 em cash na conta de um partido, donativos de pessoas fictícias, falsas, que não existiam. Ora bom, isto não causou... Ouça, não teve consequências nenhuma. Os representantes políticos, alguns deles continuam aí. Quer dizer, nem sequer um leve juízo de censura foi dirigido. Bom, então, valerá a pena discutir. Como é que se sai disto, doutor? Olha, não sei, nós estamos num bloqueio, realmente eu acho que tem que haver um sobressalto democrático, tem que haver uma perspectiva de refundar a República com os seus valores matriciais, com os seus valores originais, porque o que nós temos a sensação é de que se está a roubar o Estado, a roubar a sociedade, a roubar os... Porque o resultado do trabalho, né, não pode permitir a acumulação de património gigantesco que tem vindo a ser acumulado na esfera privada de muitos titulares de cargos públicos, de cargos autárquicos, de cargos do governo, enfim, de empresários, das empresas públicas. Porque eu vejo os empresários privados e os gestores privados não enriquecem assim. Nas empresas privadas não se enriquece assim. Esta crise financeira e económica veio-nos revelar situações verdadeiramente, enfim, inimagináveis de vencimentos na banca, nos seguros, nessas empresas, aos milhões. Nós víamos aí banqueiros que só lhes faltava pôr uma auréola de santidade à volta da cabeça e de repente vamos ver que aquilo, a cupidez, era igual à dos piores pecadores, à dos piores... É isto que temos visto em Portugal. Fica então o registro da nossa mútua estupefacção. Nem eu nem o bastonário poderemos mudar sozinhos o rumo das coisas, mas pelo menos podemos ir discutindo